Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aula número 4. Hoje nós encerramos o assunto a neurociência da oração. Então eu te convido a estar comigo nessa última parte sobre esse tema. E se você puder repassar esses vídeos, né, essas aulas para outras pessoas, por favor, sinta-se à vontade. Nós queremos que o Evangelho, nós queremos que o estudo da Palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, se você puder, só falar assim, olha, entra lá no YouTube, no canal Paulo Rogério da Cunha. Lá vai ter uns estudos que são importantes para o seu crescimento espiritual. Não é? Vamos aí, vamos propagar. Jesus está voltando. Então vamos lá. Aula número 4. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, nos Estados Unidos. Vamos colocar o PowerPoint. Aula número 4. Aula passada, nós estávamos falando sobre a questão de o sistema imunológico ser fortalecido. Às vezes, a pessoa ter uma maior resistência a certas doenças, não é? A própria cura, não é? A pessoa ser curada pelo poder da oração. E hoje nós vamos continuar vendo isso, né? E ver que a própria ciência, né? Principalmente a medicina, às vezes ela se surpreende com isso. Como isso acontece? Quando o médico é cristão, ele entende. Mas quando ele não é, às vezes ele fica surpreendido. E quem sabe não é a oportunidade de evangelizar? Hã? Então vamos lá. Aula número 4. Neurociência da oração. É aquilo que eu disse. Não é raro os próprios médicos se surpreenderem com a rapidez pela qual alguém se recupera. Falou, mas ontem ou alguns dias atrás você estava assim, hoje você já está muito melhor e tal, e esse remédio tinha que fazer efeito há tanto tempo, né, e não fez. Ou o tratamento que está seguindo, que você está seguindo, está tendo um efeito muito maior e num tempo muito menor. No fundo, aquele que conversa com Deus, ele crê no invisível, no imponderável. Porque o imponderável é a parte do visível e do previsível. Mas a parte do crer está no invisível. Você não vê, não está num frasco de comprimidos, não está num exame médico, não está em formas laboratoriais. O invisível está ligado à fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E como eu agrado a Deus? Tendo uma vida de comunhão com Ele. E como que eu tenho uma vida de comunhão com Ele? Orando, conversando com Ele. Ouvindo-o. Vendo não, né? Entendendo as suas respostas. Mas através de quê? E o teu Deus que está em secreto te recompensará. Mas o início do versículo é: e tu, quando orares. Mateus 6:6. É o versículo base para essa série de estudos, série de aulas. Força maior é a fé de se sentir sob o olhar bondoso de Deus e de estar como filhos e filhas na palma
da sua mão. É o invisível. Olha Hebreus 11, 1 e 3. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Uau! Então, o que eu estou vendo aqui é poder de Deus. É o desenvolvimento da minha fé. Em que a parte, uma coluna, é a oração. Então, como assim? Que o visível, aquilo que eu vejo, foi feito daquilo que eu não vejo. Tá lá em cima. Os médicos, uau, uou, mas não quero falar só de médico, não. Eu quero falar também da nossa vida cotidiana. Quero falar da vida dentro da igreja. Quantas vezes nós tivemos que orar para a comunhão? Quantas vezes nós tivemos que orar para que o Senhor nos dê entendimento para prosseguirmos o caminho da verdade, para ensinar aquilo que a Bíblia diz, para não cairmos na tentação da perversidade do mau ensino. Quantas vezes nós temos que caminhar pela fé? E eu digo que a maioria dos momentos, nós, como cristãos, caminhamos pela fé. E essa fé que está desenvolvida em nós, pela prática da oração, pela prática da conversa com Deus, e de tudo que aquilo que acontece com aquele que faz isso. A ciência estão chamando de o ponto de Deus no cérebro, que se revela em tais convicções. Quais convicções? A fé, o desenvolvimento da fé, que Deus é um Deus de comunicação, que nós temos a necessidade da prática da oração, que na prática da oração nós vamos ter o desenvolvimento de uma saúde mental e espiritual ligada às coisas de Deus. Com a produção da endorfina e da dopamina, nós teremos maior prazer em estar falando com Deus. A necessidade de estarmos colocando tudo diante do Todo-Poderoso. E essas alterações que acontecem no cérebro daqueles que têm a prática da oração, a ciência colocou esse nome, o ponto de Deus no cérebro. Mas é claro, eu tenho comunhão com Deus. Minha saúde mental e emocional está equilibrada.
E essa prática da oração, que eles estão chamando de o ponto de Deus no cérebro, ela contribui para a saúde física, mental e espiritual. E é uma das formas de se alcançar e manter esta conectividade é a oração. A oração traz o equilíbrio em corpo, alma e espírito, físico, mental e espiritual. Pastor, eu tô com a dor na coluna, ai, eu não consigo caminhar, minha dor de cabeça e tal. Eu não estou dizendo aqui que isso vai passar, não vai passar. Eu tenho diabetes. Eu tenho doenças, eu tenho uma doença autoimune. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a conectividade com Deus através da oração, ela contribui para uma saúde física, mental e espiritual. Mas o diabetes. Ok, o diabetes é uma saúde física que é complicada. Mas se mentalmente e espiritualmente eu tenho uma conectividade com Deus através da oração, eu vou saber que eu tenho que ter responsabilidade para manter a minha saúde física e tratar bem essa diabetes. Ou tratar bem esse colesterol alto. Ou tratar bem essa questão de disfunção da tireoide. Ou dessa doença autoimune, como é o lúpus, por exemplo. A oração é a chave do sucesso para a vida cristã. Estou repetindo. Conversar com Deus é importantíssimo para o cristão. Os cientistas descobriram que temos um ponto de Deus no cérebro. Eles chamaram. Por isso está aí no slide de forma diferente. O ponto de Deus no cérebro é uma área nos lobos temporais. Tá? Então está na frente aqui. Que nos faz buscar um significado e valores para as nossas vidas. Nós buscamos valores para as nossas vidas. Se não é em Deus. E esses valores nós buscamos em Deus como? Duas maneiras. A sua palavra, que é viva e eficaz, e a oração. E eles comprovaram que essa é uma área ligada à vida e experiência espiritual com Deus. Então eu preciso de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, para que com essas experiências com Ele, eu tenha um significado para a minha vida. Mas isso é pregação do evangelho? Não! Há muitos cristãos que estão mortos dentro das igrejas por falta de experiência com Deus, por falta da prática da oração. É hora de acordar. É hora de sair desse marasmo. É hora de tomar uma decisão de viver uma experiência espiritual com Deus. E essa experiência espiritual com Deus não é o que a gente está vendo por aí, uma única vez, um final de semana, não. Isso é contínuo na sua vida. Isso chama-se crescimento espiritual.
O estudo passado nós falamos sobre santificação. Essa experiência com Deus é a busca contínua da nossa santificação. A nossa santificação vem pela palavra e vem pela prática da oração. E essa experiência com Deus, né, ela traz um tipo de organização dos neurônios que permite realizar, né, nós, humanos, homens, permite realizar um pensamento racional e lógico dentro de uma perspectiva espiritual. Então, a oração nos leva a isso, a um pensamento racional. Paulo fala aos Romanos. É versículo conhecido, gente. A gente lê esse versículo, mas ele está ligado a essa questão que acontece no nosso cérebro quando nós temos a conectividade de conversar com Deus. Não é? E o que fala Romanos 12? Portanto, rogo-vos, irmãos, por favor, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, quer dizer, Paulo está pedindo, por favor, entendam que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Saúde mental e espiritual equilibrada traz um culto racional a Deus. E esse culto racional a Deus nós adquirimos no momento em que nós conversamos com Deus. E tu, quando orares, entra em teu aposento, fecha a porta e ora a teu Deus que está em secreto. E o teu Deus que está em secreto te recompensará. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Como você vai se transformar, irmão? Irmã, sozinho? É só sabendo a vontade de Deus. Vontade de Deus. 2 pontos. A sua palavra e oração. É transformar pela renovação do vosso entendimento. O ponto de Deus no cérebro. Renovação do vosso entendimento. É Deus atuando no seu cérebro através da conectividade com a oração. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o que nós vimos nas aulas passadas? Não foi justamente isso? O finalzinho aqui do 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando conversamos com Deus, nós temos paz, nós temos calma, a oração nos acalma, a oração, né, nos traz paz. Ela baixa a atividade do estresse, do cortisol, da adrenalina, que são hormônios que ativam, que fazem com que o corpo fique agitado. Principalmente quando em excesso. É lógico que esses hormônios, adrenalina e cortisol, nós temos que ter. Mas nós temos que ter na condição que Paulo fala, na renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que estar em equilíbrio para entendermos a vontade de Deus. Temos que estar em equilíbrio para que ela seja boa e agradável. A chave é a oração. Está aí os cientistas falando, e eu estou fazendo essa conexão entre ciência e Bíblia. Através da oração, o seu cérebro entra em uma outra
outra dimensão, entra na sintonia de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou entendendo. Às vezes a gente entra no quarto para orar a Deus, para pedir a Deus entendimento, para orar por alguém, para, enfim, se dedicar àquele momento. Muda a sintonia. Você sai da sua sintonia humana e entra na sintonia de Deus. E isso não é explicado, eu não consigo te explicar. É experiência com Deus, é experiência individual de cada cristão. Sintonia com Deus. Isso não é explicado, é vivido. Processo da santificação é vivido. É dia a dia. A sintonia com Deus é dia a dia. Olha, Mateus 6:6, né? Nós já falamos um punhado de vezes aqui. Mas olha Atos 16:25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Sintonia com Deus. Gente, estava amarrado, estava preso, eles não sabiam se dali eles iam sair vivos. Mas, independente da situação, eles estavam orando e cantando. Eles estavam sintonizados com Deus. Eu fico pensando assim, gente, se eu tivesse na situação de Paulo e Silas, amarrados, como aqui diz o texto, será que eu ia cantar e orar? Será que eu estaria na sintonia humana ou na sintonia com Deus? Não. Paulo e Silas, eles oravam e cantavam. E o principal, os outros estavam ouvindo, trazendo paz, serenidade e calma para um ambiente que não era propício para isso. Eles estavam numa cadeia. Mas eles estando em sintonia com Deus através da oração e também dos cânticos, eles tinham a paz necessária para transmitir aquilo que estavam dentro deles, o ponto de Deus no cérebro. E aquele ressoar da oração e dos hinos, os outros presos estavam escutando. Aqui não fala o resultado com os outros presos, mas com certeza, onde há um ambiente de paz e serenidade, onde o Espírito Santo está presente, não tem como que as outras pessoas que estão ao redor não sejam influenciadas. Então eu termino aqui com isso. Através da oração, você vai conseguir trazer paz e serenidade. E os que estão ao seu redor vão sentir isto, porque a oração traz isto. A ciência chama de o ponto de Deus no cérebro. E não é o ponto de Deus no cérebro. Se a oração está ligada à conectividade cerebral, ao culto racional, e nós sabemos que esse culto racional, ele traz a ideia de como o nosso cérebro está em sintonia ou não com Deus. Né? E aí tem uma figurinha aí, ó, a fé do laboratório. Olha o que eles falam. Eles dizem o seguinte, resumindo, duas áreas do cérebro são ativadas. Os lobos frontais, que é a parte, né, responsável pela nossa concentração,
e o sistema límbico, que é relacionado às emoções. Por isso que, às vezes, quando oramos, é que ele fala, nossa, eu abri o meu coração. Eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu chorei, eu ri, eu cantei, e tudo, oração, eu agradeci. É, Deus também é emoção, irmão. Saúde mental e emocional equilibrada para uma vida cristã saudável. Né? O lobo parietal é responsável pelo senso que temos de nós mesmos e do mundo. E ele tem a redução da atividade. Mas por quê? Porque nesse momento eu tenho que estar não na minha sintonia, mas na sintonia de Deus. Por isso que é diminuído a sua atividade. Então isso ajuda a explicar, né, para a ciência a sensação de perda de noção de tempo e do espaço ao meditar. Irmãos, é aquilo que eu disse, às vezes você entra para orar e fala, gente, foi isso tudo? Meu Deus, a sintonia com Deus não existe tempo, é atemporal. Não está ligado a 5 minutos, a 10 minutos, a meia hora, a 1 hora, 2 horas, não. Porque quando eu estou em conectividade com Deus através da oração, o tempo já não importa. Porque é eu e Deus. E Deus é o comandante e do espaço ao meditar. Irmãos, quando você, na oração, você começa a meditar, né? Você diz, Senhor, eu preciso de ter uma orientação sua. Estou dando um exemplo. Senhor, eu preciso de orientação sua. Eu tenho uma mensagem para entregar domingo. E me veio isso ao coração. E aí é o seguinte, você começa a meditar, você começa a pregar. Acontece isso comigo, irmão. Eu começo a pregar, estou orando e estou pregando. Mas eu preciso pregar para Deus. Não, é o espaço do meditar. Você começa a meditar nas maravilhas e vem esse versículo, Senhor, que maravilha, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida, Senhor. Você está pegando o Salmo 37, mas você está meditando e orando, e você está falando com Deus. Não é? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Oh, eu estou pedindo, mas eu também estou meditando. Irmãos, a ciência provou aquilo que o crente experimenta quando ele tem a prática da oração na sua vida. A ciência prova e nós cristãos temos a experiência. Eu termino a aula aqui. Você tem a experiência da intimidade com Deus através da oração. A própria ciência está dizendo isso. Qual é a sua atitude quanto ao tema oração a partir de agora? Porque a partir de agora nós vamos entrar em questões bíblicas. Aqui eu quis mostrar a questão do que a ciência já provou, que está tudo na Bíblia. Mas agora nós vamos entrar especificamente em questões que a Bíblia pede. Então, por que orar? Será que essas aulas foram entendíveis? Por que orar? Por que essa necessidade que o cristão tem que adotar na sua vida? Deixa a pergunta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Fique com Deus. Tchau, tchau.